Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre 3 coisas únicas no assunto do Evangelho. Sem dúvida, a Bíblia apresenta mais do que 3 coisas únicas neste assunto e outros, mas, lendo 3 versículos, apenas 3 pequenos versículos, no Novo Testamento, gostaria de me servir deles para explicar o assunto do Evangelho, como você pode ser salvo. Então, vamos ler primeiramente em João capítulo 3, versículo 3, onde temos ali a história de Nicodemos, um fariseu que procurou o Senhor Jesus para conversar com ele, porque Nicodemos o admirava, e nós vemos que Nicodemos aproveitou, foi um homem salvo, pois no mesmo evangelho mais adiante, nós vemos que ele defende o Senhor Jesus e também, inclusive, ele estava na hora do sepultamento do corpo do Senhor. Então vamos ler João capítulo 3, versículo 3, para ver a primeira coisa única em relação à salvação, ou no assunto espiritual. Jesus respondeu e disse-lhe isto a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vou repetir o versículo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 3 do mesmo capítulo, ele diz que não pode entrar, aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver nem entrar. Então aqui a coisa única é o novo nascimento. Só tem uma maneira de entrar, uma forma de entrar no reino de Deus. É através do novo nascimento. Vamos para a segunda coisa única, está em Atos capítulo 4, versículo 12. Note o que é dito. O apóstolo Pedro falou aos líderes judaicos, ele disse: e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Ele estava falando do Senhor Jesus, que era a pedra que os edificadores rejeitaram ao crucificá-lo pelas mãos dos romanos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, aqui a coisa única é o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, o único Salvador. E por último, vamos ler em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Lá é dito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós vemos o único lugar para o pecador impenitente, o pecador que não foi salvo, o pecador que não quer ser salvo. Não tem outro lugar, outro destino para ele, reservado por Deus, a não ser o lago de fogo. Então, por alguns minutos, vamos pensar nestes versículos, começando com o novo nascimento. Podemos começar com uma pergunta: por que precisamos nascer de novo? Na realidade, essa palavra, esse novo nascimento, seria mais correto nascer do alto. O novo nascimento se dá quando a pessoa é salva. Eu já vi ensinadores dizer que o novo nascimento é uma preparação para a salvação depois, mas eu não vejo isto nas Escrituras. Servem-se como exemplo no caso de Cornélio, em Atos capítulo 10, onde ele fazia muitas orações, fazia esmola, orava a Deus e fazia esmolas, e a nação de Israel gostava dele, ele apoiava a nação de Israel,
Vemos que ele era temente a Deus e com toda a sua casa, inclusive os seus servos. E com isto que está registrado, com esta atitude deste homem, eu ouvi dizer que ele tinha nascido de novo, Deus estava preparando ele através do novo nascimento para que depois ele recebesse a salvação. É complicado, é difícil aceitar uma coisa assim quando que nós acabamos de ler que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Nasce de novo, entra no reino de Deus, mas não é salvo, e depois é que é salvo. Porque o reino de Deus aqui é a esfera correta, como a maneira correta de um verdadeiro filho de Deus estar no reino. Não é dos impúrios que fazem parte também deste reino, mas que são joio. Mas aqui está sendo apresentado a maneira correta. Então, o novo nascimento, a verdadeira forma de entrar no reino é através do novo nascimento. E esta pessoa já é salva com o nascimento. Porque a salvação, a palavra salvação, é um pacote que nele está incluído muitas outras coisas e que são descritas e que nós compreendemos em palavras. Tem o novo nascimento, a justificação, a regeneração, o perdão, a remissão e assim há várias outras palavras e várias coisas que acontecem no momento da salvação. E a salvação é um pacote que inclui muitas coisas. Cada uma das palavras e cada coisa tendo o seu significado. E uma delas é o novo nascimento. E isto acontece no momento quando a pessoa é salva. Ela nasce naquele momento, nasce do alto. Não é um processo. Nasce primeiro, nasce de novo, tem um novo nascimento e depois ela vai ser salva. Isto não me cheira bem. E também não vejo nenhum apoio das Escrituras. Às vezes a justificativa é que Deus não ouve um pecador. Mas nisto eu lembro aquele homem no Evangelho de João, capítulo 9, aquele homem cego, que ele foi falar com os líderes religiosos, ou eles procuraram ele, para saber como é que ele tinha sido curado, e ele disse que foi um homem, que havia curado ele, um homem, e eles condenaram, e quando ele descobriu que era o Senhor Jesus, ele falou para eles que era o Senhor Jesus, porque de momento ele não sabia. E disseram, e lá nós lemos que este mesmo homem diz que Deus pode ouvir um pecador, sim. Um pecador que, até eu vou ler para você, deixa eu achar o versículo, é João capítulo, acredito que é capítulo 9, tem a história dele, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então, ali nós vemos, até os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus, se este homem se o motivo dele ter nascido cego é porque ele pecou, né? Ou foi seus pais. Mas deixa eu achar o versículo. Então, diz aqui, inclusive, depois esses líderes chamaram os seus pais, até para perguntar, os seus pais com medo de responder qualquer coisa que os incriminasse, ou que eles... Então os pais deles disseram, olha, pergunta para ele tem idade, ele responda por si quem curou ele, quem foi a pessoa que curou ele. Eles sabiam que o filho nasceu cego. Mas olha aqui, versículo 25, João capítulo 9, versículo 25. Jesus respondeu, respondeu o cego, né, para estes homens. Respondeu ele, pois, e disse, porque estavam dizendo que o Senhor Jesus era um pecador, que ele devia dar glória a Deus. Ele está dizendo, respondeu ele
se ele é pecador, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, se o Senhor Jesus é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo sido cego, agora vejo. Só mais um momento. Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Isto o cego está dizendo para esses líderes. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, por exemplo, Cornélio era um pecador não salvo, mas era um homem temente a Deus, segundo a luz que ele tinha recebido através do judaísmo. Tem pessoas tementes a Deus, segundo a luz que ela tem recebido pela própria natureza. Porque é isto que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 1, que a própria natureza é uma pregação. E eu tenho visto pessoas assim que são tementes a Deus sem nunca ter ouvido o Evangelho. Mas por certas coisas que elas têm aprendido da natureza e da vida, quando ouve o Evangelho, e Deus conhece essas pessoas, e sem dúvida leva o Evangelho até elas. Mas o novo nascimento, seguindo o que pretendo falar sobre estas três coisas únicas, é necessária para um pecador ir para o céu. Por que é necessário o novo nascimento? Por que é necessário nascer do alto, nascer de Deus? Para que Deus... Será que não foi Deus que operou o nosso nascimento natural? Sem dúvida. Foi Ele que nos deu a vida que nós temos. Foi Ele que colocou a eternidade em cada ser humano. Mesmo que somos frutos de relações humanas, mas é Deus que nos dá a vida. Só Ele pode nos dar a vida natural. E até mesmo colocar a eternidade em nós para vivermos eternamente. Nós não somos eternos para o passado, mas somos eternos para o futuro. Por que é necessário o novo nascimento? Porque o primeiro nascimento está estragado por causa do pecado. Isto Deus não colocou em nós. Isto nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Trazemos uma natureza pecaminosa, uma natureza afastada de Deus. Romanos capítulo 3, nós vemos ali que não há diferença entre as pessoas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 apresenta uma lista que caracteriza este pecador, caracteriza esta natureza, este pecador que traz essa natureza. Diz que a sua garganta é um sepulcro aberto, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Diz que não há temor de Deus nessas pessoas diante dos seus olhos. Todas as pessoas trazem esta natureza. Alguns se comportam em certas áreas na vida, mas pecam em outras. Então não faz delas melhores do que outras pessoas. Todos têm a mesma natureza. Por isso que é necessário o novo nascimento, uma operação divina. E esse novo nascimento, quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos sobre este novo nascimento, ele não entendeu. Ele disse, como pode ser isto? Ele estava pensando em coisas humanas, coisas naturais, carne, física, carnal, física. Ele disse, será que eu tenho que entrar no ventre de minha mãe e nascer novamente? Ele disse, não. Esse é um nascimento divino, nascer do alto. O Senhor Jesus desenhou para ele então. Ele disse, olha, no versículo 14 deste capítulo 13, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar a nação de Israel lá do seu pecado, ele levantou uma serpente
para que todo mordido pelo castigo de Deus, o mordido pela serpente, olhava para a serpente de metal, era salva. Ele disse, como Moisés levantou a serpente de metal para salvar o povo da morte física, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está como uma pessoa nasce de novo. Não é Deus a preparando para ser salvo, mas Deus a salvando quando ele crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador. O Senhor Jesus desenhou, colocou em gráfico, em imagem, para que Nicodemos entendesse. Ele diz, você é este pecador picado pelo pecado, pela serpente. Nas suas veias corre o antídoto mortal, que não somente vai levá-lo à morte física, como estava levando aqueles israelitas, mas à morte espiritual. Você precisa nascer de Deus. Como os israelitas olharam para a serpente que Deus providenciou através de Moisés, levantando-o numa haste, assim foi necessário que para a salvação, para que você nasça do alto, você creia em Cristo. Foi necessário que o Senhor Jesus, ele chama ali o Filho do Homem, o homem perfeito, o substituto de outros homens imperfeitos, ele fosse levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê, o olhar pela fé de um condenado, a morte eterna, não pereça. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo segue que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles israelitas que estavam sendo mordidos pela serpente, a serpente do deserto, estavam morrendo, elas não mereciam nada de Deus. Elas falaram contra Deus e contra Moisés na história, em Números capítulo 21. Sim, elas deviam ser condenadas. Deus era justo se deixassem todos ser mortos, mordidos e mortos pelos venenos da serpente. Mas o Senhor Jesus diz, não, Deus não deixou eles morrerem, todos eles morrerem. Porque Deus amou o mundo. Deus não quer deixar os pecadores morrer com esta natureza, com este veneno que corre dentro deles. Porque Deus os ama. Mesmo que eles falem contra Deus, mesmo que não há temor de Deus diante dos seus olhos, Deus os ama. E deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então aí nós temos a única maneira de uma pessoa entrar no reino de Deus, ir para o céu, fazer parte do reino de Deus, a nova esfera, a esfera onde Deus reina, aonde Deus tem autoridade, aonde a vontade de Deus é recebida com prazer, aonde aquela pessoa que nasceu de novo tem prazer em obedecer a Deus, a nova natureza. Então, o novo nascimento é a única maneira da pessoa entrar no reino de Deus e ir para o céu. Atos capítulo 4, versículo 16, nós lemos sobre o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12, aliás, eu acho que eu falei 16, mas Atos capítulo 4, versículo 12, diz, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvo. É necessário ser salvo.
Debaixo do céu não existe outro Salvador, não existe outro nome para nos salvar, seja Buda, Maomé, Allan Kardec, islamismo, budismo, não existe outro nome. Não há outro nome. Não há outro homem que possa nos salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem. O homem perfeito, o homem que não tinha pecado, não havia pecado, não podia pecar, mas ele, para nos salvar, levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi ferido, sim, por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A sua alma se pôs por expiação do pecado. Essas verdades estão em Isaías capítulo 53, 1 Pedro capítulo 2. Diz que o justo padeceu por nós os injustos, para nos levar a Deus. O Senhor Jesus é o único habilitado por Deus para nos salvar. Lá na cruz, ele disse que a obra e o assunto da salvação estava consumado. Não era necessário acrescentar mais nada. Ele acrescentar ou fazer algo mais, tampouco nós podemos acrescentar ou fazer algo mais a esta obra. O pecador tem que receber, crer, receber como seu Salvador. Aí Deus mostra ao mundo um Salvador todo suficiente. Não existe outro nome para nos salvar, como também não existe outro nome para nos reunir. A pessoa salva por este nome, salva por esta pessoa, porque na Bíblia o nome fala da pessoa. A Bíblia dá muita ênfase ao nome do indivíduo que ele recebeu, e o nome tem um significado. Por exemplo, o nome do Senhor Jesus, o nome Jesus, é Jeová Salvador. E realmente ele era Jeová e Salvador. Ele era Jeová, não era simplesmente um título no nome do Senhor Jesus. Nós vemos que muitos nomes de pessoas na Bíblia era só o título, porque o caráter daquela pessoa, a vida daquela pessoa não condiz com o nome. Mas o nome que o Senhor Jesus Cristo condizia com a pessoa, com o caráter, com a essência da sua pessoa. Ele era Jeová, e é Jeová, e era e é Salvador. O apóstolo Pedro está dizendo: não existe debaixo do céu outro Jeová, outro Salvador que nos foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meu prezado ouvinte, você se habilita a crer nele como seu Salvador? Será que existe na sua alma a chama do Espírito Santo, algo falando no seu íntimo, dizendo: você precisa de um Salvador assim, você precisa de uma vida assim, chega de sofrer, chega de ter decepções com esta natureza pecaminosa que existe em você? Você dizendo para si mesmo: chega de tanto desgosto, tristeza, já tentei ser feliz de várias maneiras, e esta natureza e o diabo também sempre aponta: não, agora você vai ser, não, aquela coisa, aquilo, não, agora sim, não, você vai conseguir sim. Meu amigo, você vai terminar a sua vida. Pode ter alcançado muitas coisas aqui, realizado, mas o que terá para a eternidade? Você terá a coisa única que lhe coloca no céu, o novo nascimento? Você já tem o único nome que lhe salvou, o Senhor Jesus, do seu lado, para lhe pegar na mão da hora da morte e levá-lo para o céu? Você vai estar sozinho? Pode ter médicos, os melhores médicos, a família à sua volta, mas eles vão ficar? Quem vai levar você para a eternidade? Quem vai levar você para o céu? Sem este Salvador,
o único Salvador, você estará sozinho. Você partirá para a eternidade, abrirá os seus olhos no inferno. Nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, do lago de fogo. O lago de fogo é diferente das traduções que usam para o inferno. O lago de fogo, a palavra grega é Geena, e a palavra grega para onde é traduzido muitas vezes inferno é Hades. Na realidade, Hades, por exemplo, em Atos capítulo 2, Pedro disse que o Senhor Jesus esteve no Hades. A história de Lucas capítulo 16, nós vemos que o rico que morreu, ele abriu os seus olhos em tormento estando no Hades. Mas aquele pobre também que morreu, que estava no seio de Abraão, também estava no Hades. Então, como assim? O Hades é um departamento, um lugar onde existem pessoas sofrendo, existem pessoas felizes. Mais ou menos assim. A revelação que temos em relação a este assunto, porque nós não temos uma revelação totalmente completa, mas aquilo que Deus abre da eternidade para nós em relação a isto, que o Hades é um estado onde estão as almas. As almas, inclusive a alma do Senhor Jesus. Na hora da morte. Mas o Senhor Jesus disse para o ladrão que foi salvo por ele mesmo, por Cristo mesmo, ao seu lado, disse que ele estaria no paraíso. Mas Pedro disse que ele estava no Hades, em Atos capítulo 2. Como é que se entende isto? Então o Hades é um estado com duas esferas. Podemos pensar Hades, a parte de cima, onde é o paraíso, estão as almas dos salvos, e Hades, a parte de baixo, onde tem essas almas sofrendo. Sofrendo. O rico disse, estou atormentado nestas chamas, porque a verdadeira pessoa é a alma e o espírito daquela pessoa. Na hora da morte, a alma e o espírito não dormem com o corpo, ela não se desfaz, mas ela existe. Ela existe em um desses dois lugares. Mas então o lago de fogo, se você ler os versículos a partir do versículo 11 deste capítulo de Apocalipse, você vai perceber que inclusive o Hades, ali traduzido por inferno em algumas versões, diz que o mar deu os mortos que neles haviam, e o Hades deu os mortos que nele havia. Significa, então, que diante do grande trono branco, que é aí o juízo final, como muita gente diz, Deus trará do Hades os pecadores, a alma dos pecadores, e do mar e da terra, o corpo vai ser unido, corpo, alma e espírito dos pecadores, para comparecer diante do grande trono branco, que é um trono suspenso no ar. Porque no versículo 11, os céus e a terra sumiram. Não tem apoio para essas pessoas. Imagine só, toda a esperança desses pecadores estava na terra. Deus as tirou. O céu também, inclusive, hoje estão explorando Marte, a Lua. Então o céu que eles veem hoje, que talvez dava alguma esperança para a humanidade, eles não têm nada. Diante de si está o juiz. O mesmo que era o Salvador aqui para eles, agora está como juiz. Sim, como pode ser? Agora, você já ouviu falar e conhece o advogado que defende o culpado? Mas esse advogado pode estudar mais e se tornar um juiz. Então o juiz, como advogado, o mesmo que defendia aquele culpado, e depois sendo juiz, este culpado comparecendo perante o juiz, agora já não é mais, é a mesma pessoa, mas agora ele é um juiz, é ele que dá a sentença para a condenação. A mesma coisa, o Senhor Jesus hoje se apresenta como Salvador. O advogado, aquele que pode salvar, é isso que nós lemos?
tanto da própria boca do Senhor Jesus em João capítulo 3, como também da boca do apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, que Deus apresenta neste mundo para as pessoas em vida um Salvador todo suficiente. E esta salvação vem pela fé, gratuitamente. Mas agora aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vemos que não existe outro lugar para o pecador que não é salvo, a não ser o lago de fogo. Se você não for salvo nesta vida, um dia você vai comparecer ali. Você vai ver o Senhor Jesus Cristo. Não como Salvador. Você nunca vai conhecer Ele como Salvador pessoal, mas sim como juiz. Será a última memória, a última coisa que o pecador vai levar para o lago de fogo é o rosto do Senhor Jesus. Ver Ele assentado neste trono branco, talvez contemplar e poder ver as marcas da cruz. Estou imaginando, porque não é dito isso ali. E poder ver, e sem dúvida, só esta imagem vai condená-lo, dizendo, ali estão as marcas. Ele queria me salvar. Porque agora os céus e a terra são tirados. Não tem nada ali que influencie, que atrapalhe, esteja entre você e o Senhor Jesus. Se você estiver ali, espero que não esteja. Mas para o pecador que estiver ali não há nada. Só há você, só há o pecador e ele. E poder contemplar. Mas agora ali ele não está como meu Salvador, ele está como meu juiz. Diz que os livros vão ser abertos, os livros da vida daquela pessoa, e mostrar que durante toda a sua vida, a sua trajetória, quem sabe as oportunidades, quem sabe vai mostrar este vídeo que você está assistindo e você só começou a ouvir ou não aproveitou, ouviu até o final, mas não aproveitou. Os folhetos, as coisas que aconteceram na vida tinha a intenção de despertá-lo para buscar a Deus e ser salvo, mas nada disso aconteceu. O versículo que eu li, que é o último daquele capítulo, diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante, é dito ali que os livros foram abertos, que são os livros da vida das pessoas, né? Mas também aparece o livro da vida onde está o nome dos salvos. Pode ser verificado o nome, mas não é encontrado. Mas por que realmente tem esse livro da vida, se não tem a ver agora com essas pessoas pecadoras? Todos sabem que os nomes não estão ali. Isto para mostrar para o pecador que existia um livro da vida. Pessoas salvas estão escritas neste livro. Mas o livro da vida delas, o livro da vida desses pecadores, os livros da vida dos pecadores, não o livro da vida, mostra que não tem evidência de vida de Deus. Na trajetória da vida delas, não tem registro. A vida que eles viveram aqui foi somente uma vida separada de Deus. Podiam ser pessoas religiosas, mas a religião é uma capa que é vestida exteriormente. Não muda a alma. Não é a operação de Deus na alma do pecador que o transformou, que colocou nele desejos para fazer a vontade de Deus, para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo, para servir a Deus, para dar testemunho de Deus neste mundo. A salvação de Deus deixa aquele crente uma nova criatura em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O seu desejo é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus.
O crente traz a natureza pecaminosa, mas ele vê essa natureza como um empecilho na sua vida para muitas vezes fazer a vontade de Deus. Mas Deus dá o Espírito Santo, a nova vida, e o crente tem força nele para vencer esta natureza pecaminosa. O religioso não tem. Ele não tem. Talvez ele tenha o desejo de cumprir certas coisas que a religião ensina para agradar a Deus e para que Deus lhe dê a salvação, para que Deus leve ele para o céu. Mas o crente não é assim. Ele quer vencer o pecado porque ele é filho de Deus, ele já é uma pessoa salva. Ele não se contenta em ser um vencido pelo pecado, por Satanás ou pelo mundo. Não. E o crente vencido por essas coisas, ele não é uma pessoa feliz. O pecador, sim. O pecador tem prazer. Ele se deita na sua cama e pode ficar lembrando das suas proezas carnais. Ele pode compartilhar com seus amigos, com suas amigas, as suas façanhas, o que ele fez. Mas o crente que tem o Espírito Santo nele, a pessoa salva, ele sente vergonha, ele sente tristeza, ele se arrepende, ele se confessa, ele confessa isto a Deus, e ele tem o desejo de fazer a vontade de Deus, de ser realmente o que ele foi feito por Deus, o que ele realmente ele é feito por Deus. Termino esse vídeo. Que você não se esqueça, a única maneira de você entrar no reino de Deus é o novo nascimento. O único Salvador para salvar você, levar você para o céu, é o Senhor Jesus Cristo. O único lugar para um pecador não salvo é o lago de fogo. Então, você mesmo, tem que tomar a decisão. Espero que você creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Uma vez eu falei para um testemunha de Jeová. Ele estava querendo me encher da sua doutrina, como se eu não conhecesse todos os princípios deles e os pontos deles. Eu disse, olha, a coisa mais importante para uma pessoa é a salvação. Você já é salvo? Ele disse, não, a salvação não é importante. Olha só. E realmente para eles não é importante a salvação. Não é importante. O que adianta um teólogo cheio de conhecimento doutrinário morrer sem a salvação? Que adianta um pastor, um padre, um missionário morrer em seus pecados sem a salvação? Todo o seu ofício, toda a sua religiosidade que ele cumpriu em vida, nada valerá, pois em nenhum outro há salvação, nem em mim mesmo, nem neles, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos.